A maldade por aí normalmente se esconde na ausência. Quando você abaixa a guarda demais, quando se apoia em fraquezas ou se conforta em excesso, quando deixa de lado a si mesmo e abandona a tua essência, se perdendo nesse mundo de estímulos e distrações, você se torna ingênuo, despreparado, facilmente alguém que será manipulado por quem é esperto e mau caráter. E você sempre pensa que não, porque esse é o ponto, a sua confiança cega o teu despreparo. O seu ego acredita que tudo está bem, quando na verdade não tem mais controle nenhum sobre a sua própria vida. Por isso, quer aprender agora a raciocinar melhor, ficar mais esperto, desconfiar mais da forma certa e permanecer sozinho em sua proteção individual, sabendo quem deve se aproximar e quem você deve se afastar ou tomar muito cuidado? Então vamos ao que interessa. Identifique a inveja por trás da gentileza. Nem toda pessoa gentil será ruim. Tem gente que te elogia porque realmente te admira. Te presenteia com algo porque quer o seu bem. Te abraça porque realmente gosta de você. Mas, agora, me responda uma coisa. Quantos elogios já recebeu na vida em que não houveram nenhum pedido depois? Apenas a pessoa te elogiando sem querer nada em troca. Quantos presentes também recebeu em que depois a pessoa usou a justificativa do presente para que você a ajudasse? Poxa, e aquele presente que te dei não vale de nada? E quantos abraços recebeu que sentiu que era honesto? Um abraço apertado e de carinho, de admiração e orgulho. Abraços que te passaram segurança, em vez de ser só algo indiferente ou automático. Entende o que digo? Hoje as pessoas, em boa parte dos casos, carregam uma segunda intenção, infelizmente. Às vezes só no puro interesse, mas em alguns casos porque se influenciam pela inveja que sentem. Desejam em excesso aquilo que você possui. Querem ser o que você é. Ou apenas não querem te ver na melhor, quando percebem que existe potencial em ti. E por que se incomodariam tanto com o sucesso dos outros? Porque, primeiro, não possuem competência nem respeito com elas mesmas, tendo uma vida vazia, sem propósito, passando a incomodar e prestar mais atenção em outras pessoas em vez delas mesmas, porque elas mesmas não se consideram interessantes. E segundo ponto, se é alguém próximo que tem noção que teve as mesmas oportunidades que você, os mesmos recursos, mesmo tempo, e no fim você está aí quase subindo de nível, enquanto o nível de vida da pessoa só abaixa, gente assim odiará saber que você conseguiu o que eles nem tentaram. E é por isso que às vezes fazem de tudo para que não consiga. Eles querem evitar o ódio e a frustração que sentiriam se soubessem que você foi longe enquanto eles ficaram na mesmice. E qual seria a melhor maneira, a mais prática, de abaixar a guarda de alguém para que ataquem depois? Massagear o ego. Te elogiam, comemoram contigo, falam que te admiram, que você é um exemplo, que você é isso e aquilo. Te presenteiam até. Basicamente te bajulam no geral. Alguns farão de uma forma tão excessiva que você perceberá fácil que tem algo de errado. Já outros irão se aproximar aos poucos como uma raposa astuta. Afinal, a maldade alheia nem sempre dá na cara a verdadeira natureza. Tem muita gente por aí que sabe fingir bem e por muito tempo. Então, muito cuidado, principalmente com quem está próximo, principalmente com aquelas pessoas que te fazem se sentir bem.
Claro que existem evidências que você saberá que a pessoa nunca desejou e nem deseja o seu mal. Mas, quando existe a dúvida, quando você sente ou percebe que tudo está bem até demais, comece a ficar esperto, bem esperto, com as proximidades, com o modo como falam, o jeito que te perguntam coisas, ou que te elogiam, ou a maneira que te abraçam. Abra bem os seus olhos e não se conforte de jeito algum, pois até pode parecer cansativo estar sempre atento a essas questões, se prevenindo do mal alheio. Mas é melhor assim do que você se confortar demais e cair na sua própria ingenuidade e despreparo. Portanto, mesmo que a pessoa seja próxima, evite desabafar sobre os seus problemas. Não dê brecha para saber em quanto você ganha ou o que planeja daqui para frente. E não passe muitas informações pessoais à toa. Diga o básico, conte o necessário e só. Às vezes até menos do que o necessário. Porque quem é verdadeiro, a pessoa que de fato desejará o seu bem, nem terá vontade de saber muito sobre ti. A pessoa respeitará o seu espaço e a sua privacidade. Quem é verdadeiro, normalmente segue essa regra. Não são invasivos. Agora, quem carrega segundo as intenções, pergunta do nada sobre algo. Coloca um assunto meio estranho na mesa. Te deixa desconfortável em alguma hora, querendo saber demais, ou utilizando de influências e informações que já sabem sobre ti para te pegar desprevenido. Ou seja, quem esconde algo, quem não é exatamente do bem, uma hora ou outra faz esses ataques sutis. Enfim, muito cuidado, porque se for parar para pensar, durante toda a história da humanidade, grandes nomes caíram e foram esquecidos, grandes indivíduos foram derrotados, quando todos pensavam que era invencível. Pessoas com enorme potencial perderam totalmente tudo, porque não se preocuparam com quem estava próximo até demais. Não faça questão de companhia. Boa parte dos indivíduos caem na maldade alheia porque são carentes. Não aguentam a própria companhia, nem mesmo os próprios pensamentos. Não sabem refletir, perdendo essa habilidade aos poucos. Nem trabalham com as suas ideias, nem mesmo escutam ou respeitam seus instintos. Praticamente já apagaram as suas individualidades. E por isso mesmo são carentes, porque buscam nos outros aquilo que já não conseguem ser ou ter. E é por essa razão também que são tão propícios a se viciarem ou caírem em péssimos hábitos. Pois quando você ignora a sua razão e não dá atenção para a sua essência, a primeira armadilha já chamará a sua atenção, já irá te atrair. Seja a cultura do pão e circo, as promessas de atalhos, casamentos, supostas felicidades que acontecem rápido demais. Inclusive, falando de casamentos, essa é uma era que divórcios acontecem mais rápido do que a própria cerimônia. E por quê? Porque junta dois carentes tentando fugir da própria existência, um colocando peso no outro, um pressionando o outro para se adequarem às suas ilusões e expectativas, e é óbvio que dará problema. É bem visível essa situação. Você enxerga de longe, se for um pouquinho racional. Logo, pare de fazer tanta questão de companhia. Pare de correr atrás dessas coisas que você acha que te satisfazem fácil, quando na verdade só te estimulam da maneira errada, mexendo com o teu psicológico. Porque se você não se preocupar consigo mesmo, se não der atenção para a sua consciência e nem entender o que é necessário para si mesmo agora, viverá com a cabeça vazia, sem muito propósito, meio desanimado, perdido. E em circunstâncias assim, as péssimas influências e estímulos te puxam fácil para o mau caminho. Entenda
Se você sente solidão, algo está errado, porque beleza, você pode estar sozinho, mas se realmente se esforça para o seu melhor e tem prazer em se desenvolver, então nunca sentirá solidão. Nunca pensará que está solitário. Uma vez tendo a sua própria companhia e sendo feliz, em paz, você não sentirá falta alguma de pessoas. Até porque ao seguir o fluxo natural da vida, encontrará naturalmente pessoas com a mesma conexão e mentalidade. Não precisa forçar muito, ou sair procurando por aí, desesperado. Frequentando os lugares certos e seguindo as boas ideias, pode ter certeza você topará com pessoas do mesmo nível. Mas se ficar nessa carência, se insistir nesses hábitos ruins, nessa perdição, e tentar se livrar disso a partir de prazeres, atalhos e companhia de outras pessoas, você só achará problema para a tua cabeça. É quase certa essa circunstância. Sendo assim, pare de olhar tanto ao redor com esse sentimento de solidão. Cuide de si mesmo. Aprenda a se valorizar. Trate de encontrar interesses pessoais e metas que te levem para um rumo melhor, mais racional. Porque quando você segue esse processo de edificar a sua própria alma, quando você define responsabilidade para si mesmo, terá aquilo que tanto procura hoje, que no caso é propósito. Mas dessa vez seguindo por si próprio e se livrando dessas ilusões e armadilhas sociais. Porque não andará por aí de cabeça vazia, mas sim com uma mentalidade que cuida da essência e que consegue ser feliz por conta própria. Deixe a mentira se desenrolar. Quem mente de forma compulsiva insiste na história. Conta um detalhe, depois inventa outro, aí diz que se lembrou de uma parte da história, que olha, agora tem um novo requisito, agora você precisa fazer isso por mim, que veja bem, surgiu um imprevisto e o que acha de mudar o acordo? Você não vai acreditar no que aconteceu. São tantas enrolações, tanta história estranha, que tenta puxar a sua atenção desesperadamente, que tenta te atrair para algo. E caso seja racional, tantas contradições que perceberá também. Porque quem mente começa de um jeito bem detalhado, mas conforme você dá corda e demonstra acreditar, a pessoa parece que vai se perdendo na própria mentira. Vai soltando um monte de detalhes e excessos para engrandecer o conto. O problema é, se você acredita fácil, acreditará ainda mais quando a mentira se tornar imparável. Mas é justamente por esse fator que quando alguém tentar te manipular, tentar te enganar com supostas circunstâncias e oportunidades, você tem que justamente fingir que acredita, só para que a pessoa se empolgue, se torne contraditória rapidamente, e você tem as provas necessárias para desarmá-la depois, no momento oportuno, ou deixar que ela se enrole e engasgue com as próprias falsidades que estabeleceu ali. Pois como eu disse, gente mentirosa normalmente é compulsiva, e se você dá corda, não caindo, mas para ludibriá-la, fazendo com que ela pense que você foi enganado, a tendência é que ela se queime sozinha, tropeçando nas próprias mentiras. Já que uma coisa eu te garanto, gente assim não cuida muito bem da máscara que usa. Uma hora deixa cair, e se você estiver atento, verá com detalhes a verdadeira face. Então, não tente bater de frente, apontar o dedo ou tirar satisfação com a pessoa. Agir de um modo que a espante. Apenas entre no jogo. Recolha as informações dessas mentiras, o modo como ela se expressa, os deslizes e contradições que comete. Olhe bem para quem de fato ela é, para que você se posicione da maneira certa e ganhe esse jogo da manipulação facilmente, sem prejudicar ninguém, apenas fazendo com que o mentiroso se prejudique sozinho. Mas como visualizar uma mentira? Como saber se alguém não fala a verdade? Se você não for bobo,
nem sentimental demais. Se em toda a interação sua ligar sutilmente o seu modo de desconfiança, perceberá que algumas pessoas insistem demais em certas perguntas, ou estão sempre batendo na tecla de um assunto meio inconveniente, talvez detalhando demais uma história, ou passando uma informação e depois outra que se contradiz com o que ele tinha dito antes. Entende? Se você se atenta o suficiente, compreenderá as brechas e falhas, e quanto mais falhas enxergar, mais visualizará a face dessa pessoa, os mecanismos de manipulação dela, aquele sorriso malicioso, o olhar de prazer, o jeito frio ou até meio insano de mentir tão bem e não expressar remorso ou culpa. Vai por mim, quanto mais entende a sociopatia e compulsão de algumas pessoas, quanto mais compreende como funciona a manipulação e falsidade de alguns, mais se protegerá dessas coisas, tendo noção e experiência ao lidar com indivíduos assim, não batendo de frente e se impondo, mas jogando o jogo deles, desarmando no silêncio, coletando provas, compreendendo quem são de fato, e às vezes deixando que eles percam tempo ou se prejudiquem sozinhos. Compreenda, seja em ambientes profissionais ou sociais, sempre existirá aqueles tentando tirar vantagem de ti, te enganando na pura maldade, sendo falso em busca de algo que você pode proporcionar. E pior, em muitos casos são pessoas bem próximas. Logo, fique atento. Deixe sempre o modo de desconfiança ativo. De maneira sutil, não a ponto de ser paranoico também. Apenas não abaixe a guarda e nem crie expectativas demais. Porque quando você estimula o seu raciocínio e não se descuida, dificilmente alguém te pegará desprevenido. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.